Ontem foi divulgado duas coisas muito importantes para todos nós brasileiros. Como que anda a economia e a educação em nosso país. A gente vai começar com a educação, até mesmo porque sem ela, o futuro econômico de qualquer país está fadado ao fracasso. Ranking da educação. Brasil está nas últimas posições no PISA. PISA é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. Ele é feito com alunos na faixa de 15 anos no mundo inteiro e analisa três coisas super importantes. Em matemática, a nossa posição no ranking ocupa a posição número 65, atrás de Colômbia, Costa Rica e Peru. Leitura não é muito diferente. Nossa posição no ranking 52, também atrás de Costa Rica, México e Uruguai. E em ciências, posição número 62, perdemos para a Argentina, Peru e Colômbia. Se você achou isso daí ruim, se prepara, porque agora vem a parte pior ainda. 73% dos alunos brasileiros de 15 anos não têm conhecimentos básicos. Isso significa que eles não têm condições de resolver operações simples, como por exemplo, sabendo que $1 equivale a R$5, quantos reais equivalem $2? Bizarro, né? Mas é a realidade do conhecimento matemático dos nossos jovens. Mas o problema não é só com contas. Metade dos estudantes de 15 anos não conseguem interpretar um texto. Fato é que, se o sistema educacional brasileiro não mudar da água para o vinho, o futuro é tenebroso. Se permanecer esse estado atual das coisas em nosso país, levaria 75 anos para o Brasil chegar à média dos países da OCDE em matemática. E em leitura, mais ainda, a demora seria de 260 anos. E por que a educação é tão importante para a economia? Por causa de uma palavrinha que se chama produtividade. Quanto mais educada a população, mais ela consegue produzir com menos trabalhadores. Em outras palavras, a população educada consegue produzir muito mais usando muito menos. E não é à toa que atualmente o nosso país está entre os últimos em ranking global de produtividade. Nós estamos ao lado de países como Mongólia e Venezuela. E já que nós estamos falando de economia, vamos engatar aqui o nosso segundo assunto de hoje, que é exatamente a divulgação do PIB brasileiro. Ele também foi divulgado ontem e o PIB do terceiro trimestre confirma a desaceleração econômica do nosso país. No terceiro trimestre deste ano, o PIB avançou míseros 0,1%, conforme informou o IBGE ontem. Esse resultado confirmou a tendência de desaceleração da atividade econômica em nosso país, exatamente como nós estamos conversando nos últimos meses por aqui. Inclusive, para o finalzinho deste ano 2023, é esperado resultados também que não são nem um pouco animadores. O desempenho do PIB no quarto trimestre sinalizará a continuidade do processo de desaceleração da economia, inclusive abrindo espaço para sofrer uma queda. 0,1% de crescimento é como se não tivesse acontecido crescimento nenhum, cá entre nós. Mas a gente precisa ser justo aqui, né? Comparar o terceiro trimestre da economia brasileira com o terceiro trimestre de economias globais. O PIB do Brasil no terceiro trimestre ficou na posição de número 28 em ranking das economias globais. Esses países que atuam na série B da economia mundial, o Brasil não faz parte da primeira divisão, o Brasil faz parte da segunda divisão. E os concorrentes do Brasil ali na segunda divisão cresceram muito mais. A Filipinas cresceu 3,3%, Malásia 2,6%, Nigéria 2,3%. Aí você abaixa, e aí que você encontra o Brasil com 0,1% de crescimento, atrás de Colômbia, atrás de Chile. Aonde que foi a maior desaceleração no PIB? Foi no agro. Tivemos uma queda, uma retração
de 3,3% comparado ao segundo trimestre. Então, no primeiro tri, a gente teve um crescimento de 12,5%, foi sensacional. Aí, no segundo tri, o crescimento do agro já foi menor, mas foi crescimento de 0,5%, e agora a gente teve essa queda. Então, é esperado, para o finalzinho de 2023, também números não muito bacanas para o nosso agro. A indústria brasileira também segue o mesmo caminho. O caminho do marasmo, o caminho da falta de perspectiva. Mas diferentemente do agro, a indústria brasileira já vem se arrastando há anos, há décadas. Teve um crescimento pífio de 0,6% nesse terceiro tri. Agora, o mais importante para o PIB se chama setor de serviços. Os serviços que haviam crescido 1% no segundo tri, agora desaceleraram e cresceram também míseros 0,6%. E aqui é muito importante você compreender essa desaceleração no setor de serviços, porque quando você vê o que é mais importante para o PIB brasileiro, é o setor de serviços, com 70%. Tudo isso que a gente conversou é preocupante. Agora, o que mais preocupou foi a queda do investimento. E não foi só dessa vez. Os investimentos vêm despencando desde o quarto trimestre de 2022 e só vem piorando. E o que significa isso? Que a capacidade produtiva do Brasil não está crescendo. Pior, ela está contraindo. É o quarto resultado negativo consecutivo para a formação bruta de capital fixo. Mas o que é formação bruta de capital fixo? São investimentos para a capacidade produtiva futura da economia. Em outras palavras, bens de capital. Tá? Então são máquinas, equipamentos, tudo aquilo necessário para a capacidade de produção do nosso Brasil. E por que é tão importante você saber que está tendo queda? Porque esse indicador, além de mostrar, claro, a capacidade de produção do país, ele está intimamente ligado com a confiança dos empresários no futuro do Brasil. Se os empresários não estão confiantes que amanhã vai ser melhor que hoje, eles não vão investir em aumentar a capacidade de produção. Exatamente o que vem acontecendo desde o quarto trimestre de 2022. E existe justificativa para isso? Sim, existe. Primeiro fator é a mudança de políticas em relação ao governo anterior. E isso acaba mudando as variáveis que os empresários analisam para efetivar ou não os investimentos. Além dessa mudança na forma de pensar do governo anterior para este governo atual, a gente tem um segundo ponto muito importante aqui. O fato do governo atual estar buscando novas formas de arrecadação e alterações em questões tributárias. Tudo isso somado faz com que os empresários coloquem o pé no freio e parem de realizar os investimentos. O nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui, mas a gente vai se ver amanhã neste mesmo lugar. Um forte abraço e até lá.